Muito bem, pessoal. Vamos então dar início a mais um Open to Tech. Primeiramente, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso Open to Tech, que é a melhor maneira de você, da gente, OpenCAD, né, mostrar para você de maneira divertida, intuitiva e objetiva os principais recursos tecnológicos que nós deixamos aqui disponível para vocês. Meu nome é Eduardo, eu sou engenheiro de aplicação aqui no OpenCAD e hoje o nosso tema será falar sobre Manufacturing Analytics e os principais recursos tecnológicos adotados para a indústria, ok? Logo de cara, eu já convido você a aproveitar, melhor dizendo, nesse momento, para nos mandar as suas dúvidas, mandar os seus comentários, mandar as suas sugestões também, né? Porque elas são sempre bem-vindas, que é com ela que a gente traz esse conteúdo aqui para vocês. Lembra bem, aqui comigo se encontra a Mariana, que vai nos ajudar a dar suporte nesse Open to Tech. E aqueles que acompanharam até o final, né, aqui na nossa plataforma GoToWebinar, irão receber o certificado de participação desse Open to Tech, tá? E lembro também que ao final vocês receberão um pequeno questionário no qual você pode deixar o seu feedback, você pode levantar outro ponto ou tirar alguma dúvida conosco que nós entraremos em contato com vocês no decorrer da semana, ok? Então vamos dar início ao nosso Open to Tech. A ideia aqui hoje é falar das aplicações industriais, né? Tudo que tange Manufacturing Analytics no setor industrial, veremos aqui hoje as aplicações. Claro, também os recursos tecnológicos que a OpenCAD aqui tem disponível para cada um desses desafios e quem usa, né? Quem está utilizando isso hoje, veremos aqui alguns cases de sucesso que são muito importantes para vocês entenderem o real sentido das ferramentas que a OpenCAD oferece. Muito bem. E dando início, então, nas aplicações industriais. Primeiramente, o que vem a ser o Manufacturing Analytics? Manufacturing Analytics, ele entendam como o uso de técnicas para análise de dados e, com isso, permite você entender e otimizar os processos de fabricação. Então, em resumo, é uma abordagem baseada em dados para você otimizar, para você melhorar os processos de manufatura, combinando coleta de dados, combinando análise de dados, combinando ações, né, no chão de fábrica que faça com que você utilize todos os recursos disponíveis de acordo com os resultados, de acordo com a análise, de acordo com os dados que você tem. Muito bem. Então, tendo em vista essa abordagem da Manufacturing Analytics, como nós podemos aplicar ela no setor industrial? Já de cara eu adianto, né? Existem N maneiras, né, da gente estar falando aqui diversas aplicações, mas a gente vai se concentrar nas principais, tá? E a primeira que eu gosto de citar, que na verdade envolve todas as outras, né, na questão na aplicação de melhoria contínua. Ou seja, na análise contínua dos dados, que, a meu ver, é o que tange todas as outras aplicações que eu vou estar comentando aqui com vocês hoje. Se você tem uma análise contínua de dados, você tem identificação das oportunidades para melhorar, você tem identificação aonde você pode fazer um incremento a mais no seu processo de produção, tudo graças à melhoria contínua. E isso também, como eu falei, desencadeia e possibilita uma série de aplicações. Por exemplo, na parte de gestão de recursos humanos. Aqui, a ideia é você identificar padrões de desempenho e áreas onde é necessário um treinamento adicional, ou então te possibilita também uma análise para melhorar uma alocação de pessoal, uma alocação de pessoas daquele setor, né? Tudo isso, os dados, o Manufacturing Analytics te permite também. Outro item importante, a gente está falando de melhoria contínua, análise contínua de dados, segurança, pessoal. Segurança e compliance com normas. Ou seja, você ter a garantia de que os processos
atendam às normas de segurança e as regulamentações, é um passo à frente que você ganha no mercado também. Você tem aplicações no controle de qualidade, que, sem dúvida, é uma bela aplicação da análise de dados, porque te permite detectar padrões, né, que indicam problemas, desafios, né, na qualidade do seu produto e te ajuda a manter uma especificação standard, certo? Uma especificação mais condizente com aquilo que você quer entregar de resultados para o seu cliente, com aquilo que você quer produzir, né, de produto ou de entrega de serviço, enfim. A ideia aqui sempre é, com esse controle de qualidade, reduzir os possíveis defeitos que você tenha no seu produto, no seu serviço. E lógico, a gente não vai deixar de falar desse termo que é muito importante, que é otimização. Otimização no caso da produção. Manufacturing Analytics, né? A gente está falando muito aqui de processos, produção. Aqui, nesse caso, a gente menciona que a análise de dados, ela pode identificar ali gargalos, identificar ineficiências no seu processo de produção, ajudando a ajustar os parâmetros e ajudando também a você aumentar a produtividade. E quando eu falo produtividade, eu estou me referindo a menor tempo para você obter o resultado que você queira, ok? Você pode aplicar também na gestão da cadeia de suprimentos, né? Ou seja, você pode fazer análises avançadas que ajudam a prever certas demandas, que te ajudam também aqui, encontra-se esse termo também, a otimizar estoques, né? Te permite melhorar o planejamento da cadeia de suprimentos. Isso impacta também na redução de custos que você identifica em áreas onde os custos, né, podem ser reduzidos sem, vamos dizer, comprometer a qualidade, né, e também evitando ali desperdícios de material e até reduzindo também o custo de energia elétrica. Isso é muito importante, porque aqui engatilha uma outra coisa também que ressalta essa nova onda que a gente está vivendo, que é com relação à sustentabilidade. Onde o termo, eu já comentei aqui em outros Open to Techs, Tech Talk também a gente já falou muito disso, que é o ESG, Environment Social Governance, que se destaca onde a sustentabilidade, né, ela se revigora muito a esse gasto energético. Então, por isso, nós temos indústrias, nós temos empresas buscando fontes renováveis de energia para se autoalimentarem, para deixar de ser, vamos pôr, consumidoras excessivas de combustível fóssil para a produção de eletricidade. E, por fim, você tem, eu dizer, a Manufacturing Analytics, ela é a premissa para um futuro plausível em manutenção preditiva, né? Então, aqui a gente está falando de uma pré-análise, ou seja, uma análise de desempenho de máquinas, ok? Onde aqui a ideia é você ter o monitoramento, ter uma análise do desempenho das máquinas para ajustar, para você melhorar a eficiência operacional. E como eu falei, a Manufacturing Analytics ela vem antes da manutenção preditiva, que vai permitir você usar os dados e sensores, todo esse histórico da manutenção, para prever falhas em máquinas antes que elas ocorram, reduzindo aí o tempo de inatividade e também os custos que você pode ter na manutenção. Muito bem, visto essas aplicações, a ideia agora é a gente falar dos recursos tecnológicos que a OpenCAD aqui oferece para vocês resolverem esses desafios. E nada melhor do que comentar isso em cima da principal plataforma utilizada hoje no mercado para resolver diversos desafios dos setores industriais, que é o MATLAB e o Simulink. E sobre esses eu vou estar comentando aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixei o site, alguns sites aqui para vocês. O primeiro que eu gostaria de comentar é justamente, vamos pôr, desse espaço, dessa ferramenta, o FixSpeak,
Quando a gente está falando de indústrias, quando a gente está falando de coleta de dados, informações, né, vindas ali do chão de fábrica, por exemplo, quando a gente está utilizando aqui um IoT, né, existe o ThinkSpeak que coleta dados de uma nuvem, permitindo que você analise e faça uma busca avançada usando o MATLAB com esses recursos, tá? O ThinkSpeak ele é frequentemente usado, né, para prototipagem de sistemas IoT e também para prova de conceito, né, onde você exige análises mais profundas e diretas, né? Essa conexão direta com os dados que você tem ali em campo, tá bom? Inclusive, eu vou pedir para Mariana encaminhar para vocês alguns links nos quais vocês terão acesso a todas essas informações que vocês estão vendo aqui, ok? Ah, mas existe outras, né? Eduardo, você comentou sobre a comunicação industrial. Existe alguma toolbox, né, alguma ferramenta específica que ajude a gente ter essa troca de dados rápida? Sim, é justamente sobre ela que eu vou falar aqui na sequência, que é o Industry Communication Toolbox, né? Aqui a ideia é você auxiliar, né? Essa toolbox auxilia bastante nessa troca de informações, na gravação, no registro desses dados, né? Tudo direto das plataformas já utilizadas no mercado. Então, aqui a gente está falando de OPC-UA, né, que é Open Platform Communication, trazendo aí uma série de padrões, especificações de comunicação, né, de telecomunicações industriais. Tem também o Aveva PI System, né, que são muito utilizados na indústria. Lembrando que aqui também você consegue produzir e idealizar os seus resultados por meio de dashboards, né, como alguns exemplos aqui trazem para vocês. Mas por que que eu estou mostrando esses caras aqui, né? Esses aqui são exemplos prontos dessa toolbox, onde grande parte deles, para não dizer todos, né, são utilizados pelo mercado, pela indústria, como ponto de partida para você fazer essa comunicação direta. Então, se para mim é interessante uma visualização e pré-processamento dos meus dados de OPC-UA, por exemplo, eu venho aqui nesse cara, né? Entendo esse exemplo, que geralmente já é um exemplo testado, validado e, como eu falei, já utilizado aí no mercado por diversas empresas. Você traz para dentro do seu MATLAB e você já se torna detentor dessas propriedades, né? Você se torna detentor desse modelo para utilizar no seu cenário, tá? Então, essa é uma das grandes vantagens de utilizar o MATLAB Simulink e o motivo de muita gente estar procurando a OpenCAD com relação a isso. Ah, mas não é só de comunicação direta, né, que a gente vive, né? Existem ferramentas muito mais pertinentes nesse cenário de indústria 4.0, indústria que quer aplicar o Manufacturing Analytics, né? Então, aqui a gente está falando de quê? A gente está falando de inteligência artificial, análise de dados, né? E para isso, o MATLAB Simulink tem diversas ferramentas. Cito aqui as, vamos dizer, quatro principais delas, né? Onde você está trabalhando ali com Big Data, com diversas outras informações. Temos o Deep Learning Toolbox, temos o Statistic e Machine Learning Toolbox, Curve Fit Toolbox, que vai te permitir fazer, por meio dos seus dados, uma análise de regressão, né? Uma análise de interpolação, suavização de curvas, tá? Isso é muito importante também para você visualizar corretamente seus dados, né? Fazer um tratamento em cima deles. E uma ferramenta que até quando a gente está falando de manutenção, ela é muito importante, que é o Test Analytics Toolbox. Ou seja, você conseguir identificar padrões em documentos de manutenção para predição de falhas. Pensem só isso, né? Então, vamos dar uma olhadinha, né, de cara aqui nessa toolbox, nos exemplos que ela traz para a gente, né? Então, por exemplo, né, você tem maneiras, diversos exemplos aqui, né, de fazer classificação por texto, por modelagem texto, né?
Por exemplo, esse aqui é um exemplo que eu vou estar mostrando aqui para vocês na sequência. O que é mais interessante aqui, você traz muitas versatilidades utilizando esses modelos, inclusive não só textos na linguagem escrita em inglês ou português ou qualquer uma delas, você consegue identificar esses padrões e predizer algumas coisas com isso, mas também em textos com emoticons, né? Emoticons com uma linguagem, vamos dizer, totalmente diferente, né, da que a gente tem usual, são figuras, e para isso você tem modelos já prontos que caracterizam esses padrões e te entregam aquilo que você precisa, né? Aquilo que você está buscando e querendo predizer com esses dados. E não para por aí, pessoal. Pensem só o quão desafiador é você fazer uma predição. Olha lá, vamos dizer, um cliente seu te entrega um documento em japonês. E aí? Né? Esse tipo de linguagem é desafiador porque foge um pouquinho dos padrões, né, que a gente tem como escrita aqui no Brasil, nos Estados Unidos, Europa, enfim, diversos lugares, né? E como é que você faz a predição de textos assim? O MATLAB Simulink já traz um modelo pronto para você, onde você, né, vamos dizer, não precisa ser o entendedor final dessa língua, né? Mas você consegue sim identificar padrões, você consegue identificar perfis onde essa escrita traga informações úteis, né? E entregar para você, né, alguma coisa plausível de predição, de análise de manutenção, enfim, desses dados que você tem. E não só, deixa eu ver aqui, não só a japonesa, tem a língua também germânica, na Alemanha, alemã. Enfim, são maneiras diferentes da gente chegar na mesma predição, envolvendo modelos diferentes, LDA, né? Você tem classificações lineares, você tem outras opções aqui para você, logicamente, de acordo com a complexidade que você trouxer de documentos para o seu modelo, você irá ajustar ou até precisar de mais modelos para estar colaborando com os resultados que você quer obter, né? Vamos pegar um exemplo aqui, um exemplo simples, tá? Mas eu acho que é muito pertinente a gente tocar nesse ponto, porque a gente está falando de Manufacturing Analytics e a gente viu que uma das principais aplicações dela é o quê? Para uma manutenção preditiva. Então, você tem textos descritivos, análise de falhas, custo, a resolução dessa falha, enfim, a urgência dela, a categoria. Você tem uma tabela como essa, por exemplo, e você quer predizer essas informações, ou seja, você quer entregar para o cara, ó, se eu tiver um descritivo parecido, semelhante a esse aqui, o quanto que vai ser, como é que vai ser a minha categoria, como é que vai ser o meu custo, o que o machine learning, né, envolvendo aqui Contextual Analytics, pode predizer para você dessas informações. E isso aqui já está pronto, pessoal. Como é que eu trago isso para dentro do MATLAB Simulink? Eu copio esse comando, coloco ele aqui, né, no meu MATLAB Simulink e ele já vai me entregar aqui as informações exatamente como está lá no site, tá? E aqui, né, já no ambiente, na plataforma MATLAB Simulink, a gente tem as mesmas informações que temos lá, então a importação da tabela em arquivo CVS, né? Mas você pode trazer em XLS, você pode trazer em outros arquivos de Excel cá para dentro, tá? Em .txt também, enfim. E você começa a brincar com esses dados, né? Primeiramente, trazer o histórico de frequência de cada uma dessas palavras ali, você consegue fazer aqui dentro do MATLAB. Inclusive, o MATLAB, pessoal, é importante ressaltar aqui, ele tem mais de 70 maneiras diferentes de você enxergar os dados seu. Então, se eu quiser fazer uma análise desse gráfico aqui em pontos, eu consigo. Se eu quiser fazer uma análise desse gráfico aqui em 3D, eu consigo, tá? São muitas as maneiras de você
transformar os dados em visualizações, tá? Nesse caso, mais de 70 maneiras diferentes. E aqui, né, praticamente o algoritmo começa a brincar com os dados, né? Pega lá uma porcentagem deles, vai trabalhar com o treinamento e os dados para teste, começa a analisar, preparar esses dados para o algoritmo em si e para o classificador de treinamento supervisionado, né? Onde aqui realmente a gente vai estar aplicando o machine learning em si, tá? Com um teste de classificação, porque uma coisa é, você tem os dados iniciais e você quer ver se a acuracidade dessa predição que o machine learning está te dando, ela é confiável ou não. Ou melhor dizendo, quanto por cento ela é confiável? Né? E aqui, nesse caso, né, com aqueles dados, com essas informações e com esse tipo de modelo, ele está entregando para você mais de 90% de confiabilidade. Olha só isso, pessoal. Não é qualquer programa que entrega isso, né? E, de novo, isso aqui vai depender da complexidade dos dados que você tem. Se você trouxer dados cada vez mais fiéis para ele, com preenchimentos corretos, com padrões, né? Tudo classificado de maneira organizada, isso aqui vai chegar a 98, 99%, tá? Pois bem, mas qual que é a ideia desse algoritmo, né, desse modelo? A ideia é que eu vou predizer usando novos dados para ele. Então, eu vou chegar para ele, ó, eu tenho essas descrições e eu gostaria que você me predizesse quais os possíveis problemas que elas entregariam, qual é a categoria desse tipo de problema dentro dessa base de dados que eu tenho, né? Então, ele vai lá e te entrega aqui os problemas que você vai ter. Você vai ter falha eletrônica, falha mecânica, falha de vazamento, tá bom? Então, esse algoritmo, para dizer, ele já está pronto, ele te entrega isso em mais de 90% de acuracidade, e é uma das maneiras que você tem de usar o Manufacturing Analytics dentro da sua indústria, dentro do seu setor, tá bom? E para a gente fechar as ideias aqui, mostrando um case de sucesso, né? Ou seja, quem usa essas ferramentas, né? De novo, aqui está só um pequeno esboço de quais são os clientes da OpenCAD, para vocês terem uma ideia. Quem usa essas ferramentas, quem utiliza delas para melhorar o seu Manufacturing Analytics no seu processo, na sua produção, tá bom? E não só essas pessoas, essas empresas, esses business são importantes, mas também é importante que você capacite essas pessoas para que essas pessoas irem para essas indústrias, para essas empresas. E como a OpenCAD capacita, aqui está um exemplo, né, daqueles que são os, vamos dizer, clientes acadêmicos aqui da OpenCAD, está só alguns, tá? Não estão todos aqui, mas que utilizam das ferramentas e capacitam aí diversas pessoas para o mercado, onde o mercado sabe e entende que esses desafios precisam ser enfrentados com ferramentas robustas, com ferramentas de qualidade, né? Então, é mais do que justo, né, ter um investimento em laboratórios, em pesquisa, utilizando MATLAB Simulink. E como case de sucesso, eu trouxe aqui o da Monde, né, que é um imenso grupo aí multinacional que é responsável por produção de embalagens, né, e produtos de papel. E neste caso, né, nós temos uma empresa que conta com máquinas de extrusão, máquinas de impressão, máquinas de colagem, bobinadeiras, né, de plástico, enfim, que trabalha aí 24 horas barra 7 por dia, né, por semana, melhor dizendo. E aqui elas estavam com um desafio muito grande, né, com relação à manutenção preditiva, né. Quais eram os desafios aqui? Olha só. Reduzir a inatividade das máquinas que devem ficar ali em operação diariamente, né? Segundo, minimizar os custos de desperdício. Provavelmente a empresa, nesse caso, né, ela necessita de um sistema de reciclagem maior de seus produtos. O outro era maximizar a eficiência da planta.
né, que é outra coisa que a manutenção preditiva também pode oferecer. E eles gostariam, vamos assim dizer, né, for, que fosse desenvolvido um aplicativo para operar, para que, melhor dizendo, né, o operador da máquina tivesse em mãos um diagnóstico full-time da máquina, ou seja, o operador ele não precisa ficar 100% da indústria, né? Ele pode ficar em casa com esse monitoramento remoto, ele consegue antecipar os possíveis problemas e falhas que ele pode ter no seu equipamento, por meio da manutenção preditiva e por meio das ferramentas do MATLAB Simulink. E que foi o que foi feito nesse caso. Para vocês terem ideia, esse aqui é um MBD, é um Model Based Design pronto, um modelo pronto, testado e validado, que eles utilizaram nesse modelo, justamente para trazer toda essa tecnologia, toda essa robustez de resultados que eles precisavam, né? Tanto do aplicativo quanto de outras coisas, para que eles conseguissem predizer, inclusive antecipar o custo de energia elétrica que eles teriam com cada equipamento, tá? E, obviamente, né, quando você tem essa antecipação, toda essa predição, utilizando aqui machine learning, utilizando vamos dizer, todas as ferramentas que eu comentei do Manufacturing Analytics, né, ThingSpeak, Industrial Communication Toolbox, aqui também foram utilizados o Predictive Maintenance Toolbox, que é uma toolbox específica para manutenção preditiva. Isso aí te entrega diversos resultados interessantes, né? Economia em mais de 50 mil euros, tempo de desenvolvimento foi de apenas 6 meses, né? O que eles estimariam em mais de anos de desenvolvimento desse projeto. E por que eles reduziram esse tempo, pessoal? Por causa disso. Eles utilizaram um modelo pronto que a Mathrox, que a OpenCAD oferecia já disponível dentro das ferramentas MATLAB Simulink, em que eles poderiam utilizar, e esse tempo de desenvolvimento de um modelo tão robusto como esse foi alocado para outros desafios do projeto, né? E, por fim, né, esse aplicativo, né, ele funcionou tão bem, que a empresa ela foi premiada, né, com, vamos dizer, com um prêmio muito importante com relação a esse cenário de antecipação de problemas, ou seja, imersão de uma indústria 4.0 dentro do seu processo, tá? E antes de encerrar, pessoal, lógico aqui já agradecendo bastante a atenção de vocês, a presença de todos. Espero que tenham gostado e entendido, né, o que a OpenCard oferece aqui para vocês com relação a Manufacturing Analytics para o setor industrial. E reforça aqui, o engenheiro de aplicação vir aqui da OpenCAD, né, falar das ferramentas é muito fácil, mas eu não quero que isso fique na promessa, eu quero que vocês testem. Eu quero que vocês testem uma trial gratuitamente para que vejam se essas ferramentas fazem realmente sentido no cotidiano, na rotina de vocês, tá? Na pesquisa acadêmica que seja, para que vocês validem todas as informações que eu estou passando aqui para vocês, ok? Entre em contato então conosco da OpenCard. Lembrando que teremos outros eventos, né? A Mariana já mandou para vocês o link dos próximos eventos que a OpenCard vai ter. Então não deixe de participar deles, pois a sua presença é muito bem-vinda aqui conosco. Estamos em diversas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, né? Esse conteúdo vai estar lá no nosso site também disponível, vai estar disponível também no YouTube para você rever e passar para outras pessoas, né, que você sabe que faz sentido conhecer essas ferramentas, onde as aplicações são bem grandes, são bem pertinentes a diversos setores, tá bom? Pessoal, obrigado mais uma vez pela atenção. Excelente dia a todos. Forte abraço e até a próxima.